Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro e farei uma leitura comentada do material referente à atividade teórica Desafio Geométrico, do material Matemática na Prática. Se você não assistiu o vídeo anterior, que trata sobre a parte prática do desafio geométrico, eu aconselho que você assista, pois será necessário alguns conhecimentos deste vídeo anterior para que possamos dar continuidade com a parte teórica. Discutiremos as relações entre ladrilhamentos bem comportados e os ângulos internos de um polígono regular, além de efetuar a verificação sobre se existe um limite máximo ou mínimo de polígonos regulares ao redor de cada vértice de um ladrilhamento. Discutiremos também sobre como ter a certeza de que um ladrilhamento pode ser expandido no plano. Seremos estimulados a pensar geometricamente, enquanto validamos e estudamos de forma teórica tudo aquilo que já foi desenvolvido na prática. Podemos, assim, entender o porquê que somente algumas combinações de polígonos atendem a algumas regras. Inicialmente, verificaremos como podemos determinar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados. Mas o que é um polígono convexo? Um polígono convexo é aquele em que pelo menos uma de suas diagonais pule a cerca, ou seja, não esteja completamente no interior do polígono, como exemplificado pelo polígono B. Já o polígono A não é convexo, ou seja, é chamado de não convexo. Antes de verificarmos como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono regular de n lados, faremos este procedimento para um triângulo, mostrando que, para qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos será 180 graus. Para tal, consideremos inicialmente um ponto P, não contido em uma reta R. Teremos, assim, uma única reta, que chamaremos de S, paralela a R, passando pelo ponto P. Posteriormente, consideremos uma reta transversal a ambas. Teremos, assim, o que chamamos de ângulos alternos internos, neste caso, congruentes. Dois ou mais ângulos são ditos congruentes quando têm a mesma medida. Assim, conforme a figura, traçamos duas retas transversais, as retas R e S, que chamaremos de retas U e V. Como exemplifica a figura, os ângulos alternos internos alfa e beta são geometricamente iguais, pois são formados ao se traçar uma reta transversal U nas retas R e S. Denotemos a interseção da reta U com a reta S como sendo um ponto A. A interseção da reta V com a reta S como sendo um ponto B. E a interseção da reta V com a reta R como um ponto C. Formamos assim um triângulo ABC. E ângulos internos alfa, beta e gama. Tanto a reta U como a reta V, ao interceptarem as retas paralelas R e S, definem pares de ângulos alternos internos, alfa e beta. Deste modo, é possível observar que alfa mais gama mais beta é igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos do triângulo qualquer, ABC. Não é possível falar sobre geometria sem citar Euclides. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer esta dedução, e apesar
das suas afirmações sobre propriedades dos objetos geométricos não possuírem prova, elas são consideradas autoevidentes. Os 5 pressupostos de Euclides são os seguintes. Primeiro, por 2 pontos distintos dados, podemos traçar um único segmento de reta. 2. Qualquer segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente em ambos os sentidos. 3. Dados 2 pontos distintos, podemos construir uma circunferência que passe por um desses pontos e que tenha o outro ponto como centro. 4. Todos os ângulos retos são congruentes entre si. 5. Se uma reta transversal a 2 outras retas cria ângulos interiores de um mesmo lado com soma menor do que 2 ângulos retos, as 2 retas, se prolongadas indefinidamente, cruzam-se naquele lado no qual a soma dos ângulos é menor do que 2 ângulos retos. Este último pressuposto pode ser simplificado pela seguinte afirmação: por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela à reta dada. Aconselho àqueles que estudarão geometria que não se esqueçam de buscar sobre as descobertas de Euclides. Sabemos que os alunos muitas vezes são resistentes ao uso de demonstrações. Desta forma, utilizar formas mais divertidas em que eles possam interagir seria uma melhor alternativa. Assim, para efetuar a última demonstração sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, podemos trabalhar com dobraduras e chegar ao mesmo resultado. Para isto, é necessário recortar um triângulo qualquer de papel e efetuar os procedimentos de dobradura conforme indicado nas ilustrações. Inicialmente, deve-se fazer uma dobra na linha da altura do triângulo. Logo depois, esta dobra deve ser desfeita. Por fim, devem ser feitas dobraduras de forma que os 3 vértices do triângulo estejam ligados ao ponto de intersecção da base do triângulo com o segmento de altura, formando o seguinte retângulo. Observemos agora que os 3 vértices do triângulo estão unidos agora em um único ponto e que a soma dos 3 ângulos internos do triângulo formam um ângulo de 180 graus. Os conceitos teóricos utilizados nesse procedimento podem ser sistematizados por meio de teorias da geometria, conforme sugerido no material. Partindo do pressuposto de que a soma dos ângulos internos de um triângulo já é conhecida e é dado por 180 graus, podemos identificar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, pois qualquer polígono convexo pode ser subdividido em triângulos. Por exemplo, um polígono com 4 lados pode ser subdividido em 2 triângulos. Como a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus, logo temos 2 vezes 180 graus, como sendo a soma dos ângulos internos do polígono de 4 lados, ou seja, 360 graus. Já um polígono com 5 lados pode ser subdividido em 3 triângulos. Se cada triângulo tem soma dos ângulos internos de 180 graus, então a soma dos ângulos internos do polígono de 5 lados é dada por 3 vezes 180 graus, ou seja, 540 graus. Já um polígono com 9 lados, após traçarmos 6 diagonais, pode ser subdividido em 7 triângulos, ou seja, a soma dos ângulos internos deste polígono de 9 lados é 7 vezes 180, 1260 graus.
Deste modo, podemos generalizar esta regra para um polígono de n lados, pensando da seguinte forma: um polígono de n lados pode ser subdividido em n-2 triângulos. Se cada triângulo tem soma de ângulos internos de 180 graus, então o polígono de n lados terá n-2 vezes 180 graus como soma dos ângulos internos. Por definição, um polígono é dito regular quando todos os seus lados são iguais. Além disso, seus ângulos internos também são iguais. Deste modo, para calcular cada ângulo interno, basta dividir a soma de seus ângulos internos, dada pela expressão n-2 vezes 180, pelo número de ângulos, que é equivalente ao número de lados. Por exemplo, cada ângulo interno de um pentágono regular mede 5 menos 2 vezes 180 graus dividido por 5, ou seja, 108 graus. E assim podemos completar a tabela com a medida dos ângulos internos para alguns polígonos regulares. Voltemos a falar sobre ladrilhamento. Diante daquilo que há pouco foi discutido, quais são os pressupostos matemáticos para que consigamos ladrilhamentos regulares ou semirregulares? Primeiramente, devemos saber que dos ângulos internos de ladrilhos unidos em cada vértice deve somar 360 graus. Por exemplo, ao unirmos um octógono, um quadrado e um octógono em um mesmo vértice, teremos a soma dos ângulos de 90, 135 e 135 graus, resultando em 360 graus. Para um ladrilhamento regular, vale a mesma regra. Deste modo, você já será capaz de identificar quais polígonos regulares podem formar um ladrilhamento regular. Como exemplo mais trivial, os quadrados podem formar um ladrilhamento regular, pois cada ângulo interno é de 90 graus e podemos dividir 360 graus em 4 ângulos de 90 graus. Mas será que um ladrilhamento bem comportado tem um número máximo e mínimo de polígonos regulares ao redor de cada vértice? Pensemos inicialmente em qual seria o número máximo. Para colocarmos uma grande quantidade de polígonos regulares em torno de um vértice, necessitamos que os ângulos internos deste polígono não tenham medidas muito grandes, mas você já deve ter verificado que o polígono regular com menor ângulo interno é o triângulo equilátero, com 3 ângulos de 60 graus. Deste modo, podemos unir 6 triângulos em um mesmo vértice, e este é um número máximo. Para pensarmos sobre o número mínimo, seguimos um raciocínio similar. É fácil verificar que não podemos ter apenas 2 polígonos ao redor de um vértice, pois nunca o ângulo interno de um polígono chegará a 180 graus. Assim, qual é o número mínimo de polígonos a serem unidos em um mesmo vértice se sabemos que o número desses polígonos deve ser superior a 2? Então teremos um número mínimo de 3 polígonos ligados por um mesmo vértice. Assim, podemos apresentar a regra delimitadora, que afirma que em torno de cada vértice de um ladrilhamento bem comportado, teremos sempre um mínimo de 3 polígonos e um máximo de 6. É importante observar que, diferente do caso para o número máximo de polígonos, o caso do número mínimo de polígonos não define um único ladrilhamento bem comportado. Assim, várias combinações com 3 polígonos regulares em torno de um mesmo vértice são possíveis. Por exemplo, podemos ter 3 hexágonos regulares ou 2 octógonos e um quadrado. Teremos ladrilhamentos bem comportados
com 3, 4, 5 ou 6 polígonos ligados por um mesmo vértice. Ou seja, nos padrões KLM, KLMN, KLMNP, KLMNPQ. Porém, o único ladrilhamento que comporta 6 polígonos regulares em torno de cada vértice é o ladrilhamento de padrão 3, 3, 3, 3, 3, 3, aquele que comporta 6 triângulos equiláteros ao redor de cada vértice. Então, só existe este ladrilhamento bem comportado no padrão KLMNPQ. Estudemos agora quais possíveis ladrilhamentos podem ser formados pela ligação em um único vértice por 3, 4 e 5 polígonos regulares. Consideremos inicialmente o ladrilhamento em que um dos polígonos é um triângulo. Assim, o ladrilhamento será do tipo 3LM. Então, cada triângulo do ladrilhamento terá 2 de seus lados em comum com polígonos de L lados e outro lado em comum com outro polígono de M lados. Ou 2 de seus lados em comum com polígonos de M lados e o outro lado em comum com um polígono de L lados. Porém, ao avaliar cada vértice, podemos observar que M deve ser igual a L, pois, ao efetuar uma rotação anti-horária no vértice A, verificamos o padrão 3LM. E no vértice C, o padrão 3LL. E uma das condições de bom comportamento diz que todos os vértices devem ser do mesmo tipo. Assim, quando há um triângulo dentre os polígonos de um ladrilhamento com padrão KLM, então o único padrão possível é 3MM ou 3LL. Assim, além do triângulo, mais um polígono regular fará parte do ladrilhamento. Mas qual será esse polígono regular? Em torno de cada vértice, a soma dos ângulos internos dos polígonos regulares deve ser 360 graus. Como o ângulo interno de um triângulo é de 60 graus e cada vértice é formado pelo ângulo do triângulo mais 2 ângulos internos do outro polígono, então 360 graus é formado por 60 graus mais 2 vezes o ângulo interno do polígono a ser descoberto. Logo, o ângulo interno do polígono a ser descoberto é de 150 graus. Portanto, conforme você já deve ter realizado em atividade anterior, o polígono é um dodecágono. Logo, o padrão deve ser 3, 12 e 12, ou seja, um triângulo e 2 dodecágonos ao redor de cada vértice, fornecendo um ladrilhamento semi-regular. Você se deu conta de que M igual a L num ladrilhamento no padrão 3LM é o fato de que o triângulo é um polígono que tem um número ímpar de lados? Caso você ainda não tenha se dado conta dessa justificativa, avalie o que ocorre quando trabalhamos com outros polígonos com número ímpar de lados, no padrão KLM. Você verificará que nesses casos não é possível construir um ladrilhamento bem comportado. Este fato pode ser demonstrado para qualquer polígono de n lados com n ímpar maior ou igual a 5. Verifique esta demonstração. Ainda no padrão KLM, considere agora o caso em que um dos polígonos é um quadrado. Considerando-se propriedades do bom comportamento, você demonstrará que os únicos padrões possíveis são 4, 6, 12 e 4, 8 e 8. Para encerrar nossa pesquisa sobre ladrilhamentos de padrões KLM, concluímos, por meio do nosso estudo de ladrilhamentos que fazem o uso de pelo menos um quadrado ou pelo menos um hexágono, conforme você observou na atividade 6, que não existe nenhum ladrilhamento com o padrão da forma com K, L e M, todos pares, que não faça uso de quadrados e nem de hexágonos regulares. Portanto, os únicos ladrilhamentos bem comportados
com 3 polígonos em torno de cada vértice são o ladrilhamento regular 6, 6, 6 e os ladrilhamentos semi-regulares dos padrões 3, 12, 12, 4, 8 e 8 e 4, 6, 12. Investiguemos agora os ladrilhamentos bem comportados de padrão KLMN. Para isto, dividiremos esses ladrilhamentos em dois casos. Um primeiro padrão, KLMN, que possuem triângulos equiláteros, e um segundo padrão, KLMN, que não faz uso de triângulos equiláteros. Fazendo uso de triângulos equiláteros, podemos concluir que, obrigatoriamente, L deve ser igual a N, utilizando aquele mesmo raciocínio utilizado quando avaliamos o padrão KLM e a necessidade de respeitar as leis do bom comportamento de um ladrilhamento. Desta forma, a soma dos ângulos dos polígonos que compõem cada vértice do ladrilhamento é 360 graus. 60 graus do triângulo, mais 2 vezes o ângulo interno do polígono, que aparece 2 vezes na mesma união do vértice, mais o ângulo interno de outro polígono regular. Sendo assim, temos 2 vezes um determinado ângulo, αn, mais um outro determinado ângulo, αm, que deve resultar em 300 graus. O mesmo raciocínio utilizado anteriormente também pode ser empregado, neste caso, para obtenção dos possíveis ladrilhamentos. Porém, o material sugere uma abordagem de tentativas, em que vários polígonos são testados. Assim, iniciando-se para n igual a 3, é verificado que este ladrilhamento é impossível. Para n igual a 4, verificamos que é possível a existência do padrão 3, 4, 6, 4. Para n igual a 5, também é verificado um padrão impossível. Para n igual a 6, existe um ladrilhamento de padrão 3, 6, 3, 6. E se n igual a 7, verifica-se um padrão impossível de ladrilhamento. E para n maior ou igual a 7, verifica-se uma inconsistência em relação aos ângulos. Portanto, os únicos ladrilhamentos que são possíveis quando utilizamos pelo menos um triângulo são os padrões 3, 4, 6, 4 e 3, 6, 3, 6, para o padrão KLMN, ou seja, que utiliza 4 polígonos regulares em cada vértice. Ainda para o padrão KLMN, quando não empregamos a utilização de triângulos, então o polígono com o menor número de lados é o quadrado. Assim, o padrão 4, 4, 4, 4 é um dos mais triviais. Além disso, a soma de cada ângulo que compõe cada vértice do ladrilhamento, 90 graus mais 90 graus mais 90 graus mais 90 graus, é igual a 360 graus. Assim, o nosso estudo com ladrilhamentos de padrões KLMN termina, pois, se substituirmos algum desses quadrados por um polígono com um número de lados maior que 4, os ângulos internos serão maiores que 90 graus, ou seja, a soma dos ângulos em cada vértice não será 360 graus. Logo, para o padrão KLMN, temos os ladrilhamentos semi-regulares 3, 4, 6, 4 e 3, 6, 3, 6, e o ladrilhamento regular 4, 4, 4, 4. Para avaliar agora ladrilhamentos que têm padrão KLMNP, faremos novamente a subdivisão em dois casos: ladrilhamentos de padrão KLMNP, que possuem triângulos equiláteros, e ladrilhamentos de padrão KLMNP, que não fazem uso de triângulos equiláteros. Então, no primeiro caso, será considerado inicialmente um triângulo equilátero e será feito o estudo em cada um de seus vértices. Porém, assim como em casos anteriores,
A terceira condição de bom comportamento deve ser atendida. Assim, L deve ser igual a P. Agora, supondo a situação em que não haja nenhum outro triângulo ligado ao mesmo vértice além daquele já inserido. Deste modo, considerando todos os outros polígonos sendo quadrados, seus ângulos internos terão 90 graus. Assim, somando todos os ângulos internos dos polígonos que estão interligados em um mesmo vértice, essa soma é 420 graus, o que é impossível. Então, mais do que um triângulo deverá ser usado em cada vértice do ladrilhamento. Isto você verificará fazendo a atividade 7. Portanto, deverá ter dois dos seguintes padrões: 33MN3 e 3L33L. No caso do padrão 3L33L, por meio da regra da soma dos ângulos, verificamos que o ladrilhamento terá padrão 34334. Já para o caso do padrão 33MN3 e verificando os possíveis ângulos desses polígonos com M e N lados, é possível concluir que M igual a N igual a 4 ou M igual a 3 e N igual a 6. Assim, o ladrilhamento deve ter padrão 33443 ou 33363. Logo, os únicos ladrilhamentos bem comportados com 5 polígonos em torno de cada vértice são dos padrões 33344, 33336 e 34334. Assim, foram deduzidos todos os padrões de ladrilhamentos bem comportados. Você verificará que no final do material há um diagrama em que você pode se situar de forma organizada nesta verificação de todos os possíveis ladrilhamentos bem comportados. Espero que você tenha gostado do material e que ele seja útil em suas aulas.